Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia que Deus permite que você acorde, que a graça do Senhor te sustente e que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, louvado seja Deus. Mulher, hoje a palavra se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia. Estou aqui para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Vamos à palavra. Gálatas 5, versículo 24, que diz... Gálatas 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, e com as suas paixões e os seus desejos. Vou repetir. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vou ler também o 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, procurando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Mas vamos fixar aqui nas paixões e os desejos, que foi o que falou o versículo 24. Você está em Cristo? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos ter muita atenção quando pregamos o Evangelho, quando falamos de Jesus, quando falamos da mensagem da cruz, porque temos visto hoje, as pesquisas dizem por aí, que os números de cristãos, os números adeptos ao cristianismo, o número de pessoas que se dizem que servem a Cristo aumentou consideravelmente. Mas uma vez eu ouvi um pregador falando uma coisa, eu achei bem interessante, porque ele disse que hoje o cristianismo, ele é um lago muito imenso, um mar, vamos supor assim, vou usar mar. Olha a grandeza do mar, né? Você olha assim, você só vê água. Então ele é um mar, só que com profundidade muito rasa. O que eu quero dizer com isso? O que o pregador quis dizer com isso? Ele quis dizer que temos muitas pessoas dizendo que servem ao Senhor, mas essas pessoas elas não estão no profundo com o Senhor. Elas não estão realmente vivendo a verdade. Porque dizer que é cristão, Jéssica, o que é cristão? Cristão quer dizer pequeno Cristo. Ou seja, sendo parecido com Cristo a cada dia. Andando como Cristo andou. Se exemplificando dos exemplos de Cristo, vivendo conforme a palavra dele. E quantas pessoas elas têm dado mau testemunho a respeito da palavra de Deus, não é verdade? Então as pessoas se dizem adeptas, se dizem cristãos, vivem na igreja, mas muitas vezes não praticam a verdade. E Tiago ele vai dizer que aqueles que ouvem a palavra e não a praticam, elas são como pessoas que olham a sua imagem no espelho, mas quando sai de diante do espelho já esqueceu o que viu. Amém? O salmista ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que sempre que eu vou ler a palavra, você quando for ler a palavra, não simplesmente pegue a Bíblia e já comece a ler. Faça uma oração antes, peça perdão pelos seus pecados, convide o Espírito Santo a vir ler a palavra com você, porque a revelação vem através do Espírito Santo, amém? E diga: Deus, eu sempre disse isso, desde o comecinho da minha conversão, o Senhor me deu essa frase, onde eu pedi ao Senhor para que Ele viesse cravejar a sua palavra em meu coração, para que eu não pudesse pecar contra Ele, nem pecar contra os meus irmãos, que são vocês, que são os seres humanos. Não é verdade? E aí, nós estamos falando hoje sobre desejos e pecado da carne. E como eu havia falado no começo, me estendi aqui um pouco, mas eu queria falar sobre isso, de que nós temos que ter muito cuidado quando se prega o Evangelho, porque que muitas pessoas, elas têm muitas vezes ido à igreja, ido lá na frente, dito que querem Jesus, ou muitas vezes também, não estou falando só de evangélicos aqui, embora eu seja evangélico, eu sei que tem muitos católicos que me escutam e respeito todos vocês e amo vocês em Cristo Jesus. E muitos católicos também, eles estão na igreja, eles frequentam, mas eles não praticam a Bíblia, assim como os evangélicos. E muitas vezes as pessoas, seja de A, seja de B, ou seja de religião C, elas têm colocado no coração o desejo de servir ao Senhor, de viver para o Senhor, de abandonar as coisas do mundo, só que depois elas voltam a fazer tudo. Elas
voltam às suas práticas erradas. E a Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é. Então, assim, não tem como voltar a ser velho. Mas algumas pessoas têm voltado a fazer o velho, a andar nas velhas práticas, a começar a desagradar o Senhor. Mas por quê? Porque muitas vezes, quando essa pessoa ela ouviu a mensagem da cruz, ela ouviu uma mensagem camuflada. E não é isso que eu quero pregar para você. Embora muitas vezes aqui eu traga mensagens motivacionais, eu traga mensagens que enchem o seu coração de fé, mas eu também quero trazer a verdade para você, o outro lado da moeda. Muitas pessoas elas não têm conseguido se firmar, porque quando elas foram evangelizadas, quando chamaram elas, convidaram elas para Jesus, as pessoas só falam das coisas boas. Venha para Jesus que Jesus vai realizar seu sonho. Venha para Jesus que você vai conseguir isso, que você vai ter seu casamento restaurado, que você vai conseguir sua casa, que as portas de emprego vão se abrir, que você vai ter paz, que essa sua ansiedade vai acabar. Amém. Amém, Deus pode fazer isso, eu creio em Deus que Ele é todo poderoso. Isso para Ele é nada, Ele pode fazer. Então, mulheres, há uma pregação do Evangelho dessa maneira, onde as pessoas elas são enganadas sobre os sacrifícios que elas vão precisar fazer, sobre o eu que elas vão precisar negar, sobre os muitos nãos que ela vai ter que dizer para a carne dela. Amém? E eu sempre costumo dizer que a carne é muito difícil, porque quando nós decidimos, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo a viver para Jesus, nós vamos ganhar automaticamente 3 inimigos. Quando você disser para você mesmo, eu quero Jesus, eu quero viver para Jesus, você vai ganhar 3 inimigos. A sua carne, o mundo vai ser seu inimigo, amém? E Satanás. Só que desses 3, o pior é a sua carne. Porque Satanás, se você estiver em obediência, você repreende em nome de Jesus e ele vai estar repreendido. Ele não tem poder sobre a tua vida. Amém? O mundo, ele é seu inimigo, mas você precisa lembrar que você não é daqui. Você é de lá. Glória a Deus. Só que a carne é aquela que você está junto com ela. Eu sempre costumo dizer assim, eu preciso me separar de pessoas que não me edificam. Eu evito aquelas pessoas. Não que eu seja melhor que elas, mas eu preciso evitar estar na roda daquelas pessoas, porque se eu sei que eu vou estar com elas, eu vou cair no vício que elas estão, eu vou cair na fofoca que elas conversam. Então, se eu me separar, eu evito de pecar. Um exemplo. Eu sou viciada em bebida, eu vou evitar ir ao bar, porque é mais fácil eu negar, né? Só, mulher, que a nossa carne, nós estamos com ela. A nossa mente, que o pecado é gerado primeiro na mente, nós estamos com ela. Se você vai dormir, se você vai comer, se você vai tomar banho, a sua carne, a sua mente está lá. Por isso que é um sacrifício negar a sua carne, mas vale a pena. Então eu venho aqui hoje dizer para você que é só comigo que é difícil as tentações. E às vezes as pessoas têm a mania de achar que a sua tentação é pior do que a outra. Não, cada um tem a sua área de fraqueza e naquela área de fraqueza vai ser mais difícil para você. Mas se a sua fraqueza é bebida e a fraqueza da outra é, vamos supor, vício em sexo fora do casamento, são áreas diferentes, mas as tentações e a carne vai pedir e vai clamar pelo pecado da mesma maneira. Amém? Você vai ter que lutar para resistir do mesmo jeito que a outra pessoa vai ter. Amém? Mas nós temos o Espírito Santo. Aqui diz, se vocês estão no Espírito Santo, andem no Espírito Santo. Porque é no Espírito Santo que nós vencemos. Por último, eu quero dizer a vocês que Satanás, ele não quer que você faça a vontade dele. Cuidado com isso. Às vezes a gente diz, Satanás quer que eu faça a vontade dele. Satanás, ele não quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você faça a sua vontade. Pegou? Entendeu? Por quê, Jéssica? Porque é fazendo a sua vontade, é obedecendo à vontade da sua carne, é obedecendo aos seus desejos e paixões que você vai estar desobedecendo a Deus e automaticamente agradando a Satanás. Então, muito cuidado com o que o seu coração tem pedido, muito cuidado com o que você diz assim, hoje é a última vez, não, vou fazer só hoje aqui, mas amanhã eu não faço mais. Muito cuidado com esses agrados que você tem dado à sua carne, porque isso aí é o pecado, porque isso aí é a desobediência, tá bom? Então, meninas, vocês que estão chegando agora, eu sei que tem muitas mulheres aqui que têm começado a caminhar com o Senhor. Esses dias eu conversava com uma moça que ela está sendo tocada pelo Espírito Santo. Ela está começando os olhos dela estão começando a se abrir. E eu conversava com ela e eu me vi muito nela no meu começo de caminhada. E ela me dizia assim, o meu pior pecado é o pecado da carne.
e porque ela tem uma certa fraqueza. Só que eu expliquei para ela, todo pecado é pecado da carne, seja mentira, seja fofoca, seja coisas relacionadas ao sexo, à prostituição, a drogas, todo pecado é da carne, porque é a carne que pede, é a carne que clama, amém? Mas no Espírito Santo de Deus nós podemos vencer. Então eu quero dizer para mulheres que estão chegando aqui agora, que estão caminhando com o Senhor agora, que estão tentando viver para o Senhor agora, são novas na fé, saibam que vocês têm grandes inimigos, carne, mundo, Satanás. Cuidado com a sua carne, amém? Mas é impossível vencê-la? Não. No Espírito Santo de Deus nós podemos, porque a Bíblia também diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por quê, Jéssica? Porque a Bíblia também diz que esse mundo ele está morto no maligno, que o Deus dessa era, o príncipe dessa era, aliás, o príncipe dessa era, ele cegou o entendimento das pessoas. Quem é esse príncipe dessa era? Satanás. O mundo está morto nele, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Deus está com aqueles que servem a Ele. Deus está com aqueles que querem negar a sua carne para agradar a Ele. Então se aposte do poder do Espírito Santo de Deus e lute, guerreie contra a sua carne. Amém? Vamos orar, mulher de Deus. Eu quero aqui te pedir para você declarar que você vai viver pelo Espírito, que você vai negar a sua carne, que você vai ter força no Senhor para negar a sua carne, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros cometidos diante da tua santidade. Deus, eu sei que o Senhor trouxe essa palavra aqui hoje e eu sei que o Senhor tem falado com pessoas constantemente aqui, dia após dia, não para a minha glória, mas para a tua glória, Senhor. E hoje sobre tentação, sobre fraqueza, Deus, e eu sei que muitas vezes nós somos tentadas, independente de áreas diferentes, mas somos tentadas. Eu oro, Pai, para que essas mulheres possam negar a sua carne, para que elas possam ir à frente, para que elas não possam desistir, para que elas possam não se entregar, Senhor Jesus, mas guerrear. Que esses inimigos, Pai, que nós ganhamos quando decidimos te servir, quando somos convencidos pelo Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha nos capacitar, que teu Espírito Santo saia à nossa frente, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam conosco, nos dando vitória nessa guerra. Pai, que os nossos desejos, as nossas paixões, elas sejam crucificadas, assim como Cristo foi crucificado. Porque a tua palavra diz que se nós estamos em Cristo, nós precisamos crucificar a nossa carne junto com Cristo. Há uma morte, Senhor Deus, da qual nós precisamos viver, que é mortificar a nossa carne. Senhor Jesus, Satanás quer que nós façamos a nossa vontade para agradar a vontade dele. Mas em nome de Jesus, nós vamos viver para te agradar. Vamos viver para estar mais perto de ti. Por isso, Pai, eu oro que essas mulheres estejam em comunhão contigo, em relacionamento contigo, em intimidade contigo, Senhor Jesus, para poder vencer as suas guerras espirituais. Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque, que o Senhor visite, que o Senhor capacite e que o Senhor Jesus coloque na mente dessa mulher, no entendimento dessa mulher, que viver para o Senhor há todos os dias a necessidade de morrer para o nosso eu e viver para Cristo. Mas eu oro, Senhor Jesus, para que elas tenham cada dia mais desejo, vontade de te agradar e viver para ti. Abençoa, capacita, livra de todo mal. Visita agora, Pai, aquilo que precisa ser visitado na vida dela, aquilo que ela tem precisado de socorro. Vem, Senhor Jesus, na vida dessa mulher. Vem encher essa mulher do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, mais do que bens materiais, mais do que porta de emprego aberta. Hoje eu te peço, aumenta a comunhão dessa mulher contigo, para que ela possa viver para o Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com esta palavra, reflita sobre esta palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.